Deus ele seja engrandecido, seja louvado também nas nossas vidas. Isso é de sobremodo excelente. Bom quando nós paramos um pouco para refletir sobre a palavra de Deus. Quero conversar com você acerca da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele traz-nos ensinamentos extraordinários, grandioso, poderoso. Ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo ele diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Paulo ele fala uma coisa interessante. Ele diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é importante que a vida neste mundo ela acaba, mas a nossa alma ela permanece. E é importante que o próprio Jesus diz: do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Está lá em Marcos capítulo 8, versículo de número 36. Paulo ele traz-nos ao nosso entendimento o propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é importante que quando nós passamos a compreender isso, nós vamos entender com mais clareza o que o Senhor de fato quer transmitir aos nossos corações. E é importante que somente através de Jesus é que nós possamos alcançar a salvação, a vida eterna. E Paulo, ele sabendo disso, ele diz que somente pela graça nós poderíamos ser salvos. Somente pela graça de Deus é que nós poderíamos alcançar esse direito de vida eterna. E às vezes as pessoas elas desconhecem o verdadeiro sentido, o significado dessa graça. É algo que é tão falado, é simples, mas na verdade tem um significado profundo e extraordinário. E é importante que o que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é quando você encontra alguém no estado de condenação e você pode condenar aquela pessoa e você decide perdoar, absorver aquela pessoa. Isso é graça. É por isso que a palavra de Deus diz que a graça ela é um favor. A graça ela é um presente de Deus. E é importante que a graça ela não depende do esforço humano. A graça ela não depende daquilo que eu faço. Somente por Jesus é que nós possamos alcançar a salvação em Cristo. Somente por Ele. E é importante que Jesus ele fez isso por nós quando Ele se entregou ali na cruz para ser morto pelos nossos pecados, uma maior demonstração de amor, de graça. Quando Ele nos substituiu ali na cruz do Calvário para perdoar, para nos resgatar, porque o homem não tinha condição nenhuma de ser salvo por si mesmo, pelas suas obras, pelo que eu faço. É por isso que Paulo diz que nós não seremos salvos pelas nossas obras. Porque se fosse o homem salvo pelas obras, os homens se gloriariam pelos seus feitos, pelas suas atitudes, pelas obras que realizam. É por isso que Paulo está dizendo assim, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês. Pode dizer assim, nada que vocês façam garante vocês salvação.
porque a salvação é pela graça. Somente por intermédio de Jesus é que você pode alcançar a salvação, porque a salvação é dada, ela chegou gratuitamente para você, sendo que Cristo pagou um alto preço lá na cruz. É por isso que nós devemos ter o entendimento e a compreensão. Jesus pagou um preço lá na cruz, a graça, ela chegou de graça, mas ela não foi barata. Você tem que entender isso, ela custou a vida do Messias. Ela custou um alto preço. Jesus pagou esse preço. E é por isso que uma vez nós recebendo de Deus essa graça, nós não podemos banalizar a graça. Ela chegou de graça para você, você recebeu gratuitamente, mas ela não foi barata. Jesus pagou um alto preço. E uma vez nós recebendo de Deus esse favor imerecido, Ele decidiu por Ele mesmo nos salvar, nos resgatar. É por isso que hoje você, recebendo esse tesouro, você tem que zelar, você tem que preservar, você tem que viver diuturnamente, ser agradecido a Deus por este privilégio, por Ele ter te escolhido, por Ele ter te salvado, por Ele ter estendido a mão para você e perdoado os teus pecados. Então nós não podemos de forma nenhuma menosprezar a graça de Deus. Interessante que o comentador diz: quando Jesus morreu lá na cruz para perdoar os nossos pecados, e toda a graça de Deus está revelada na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Toda a graça está revelada em Cristo, porque Cristo ele mostrou, ele demonstrou, ele se ofereceu, ele se entregou, ele morreu por nós. Isso nenhum homem tem condição de fazer e nenhum homem pode fazer, morrer no lugar de alguém para salvar alguém. Somente Cristo pode perdoar. Somente Cristo ele pode apagar, cancelar, anular os nossos pecados. Isso é maravilhoso. É por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava anunciando que Jesus ele iria não mais encobrir pecado, mas ele ia perdoar. É por isso que lá em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz: se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nós entendemos que o sangue de Jesus Cristo, vestido lá na cruz, derramado lá na cruz, esse sangue tem poder para perdoar. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E é tão interessante que a Bíblia nos conta como a graça de Deus ela alcançou um homem chamado Zaqueu, Lucas capítulo 19, do verso 1 ao 10. Zaqueu era o maioral dos publicanos. A Bíblia diz que Zaqueu ele era mal visto pelos próprios judeus, porque Zaqueu, sendo ele judeu, trabalhava para os romanos e cobrava impostos dos seus próprios patrícios, ou seja, do seu próprio povo. Então, para os judeus, Zaqueu era um traidor da pátria. Sendo que aquilo ali era uma estratégia do próprio governo romano. Por exemplo, o governo romano são estrangeiros. Quem era pessoas que entendia de religião, quem era pessoa que entendia de dogmas, de ritos, de festas, e conhecia bem a região, era um judeu, é claro. E por isso que Zaqueu foi colocado como cobrador de impostos, tanto ele como outros. Ele era o maioral, ou seja, ele era chefe dos cobradores. Então, isso é uma estratégia do próprio governo. Nada melhor de colocar alguém que entende, que conhece o seu povo, seus ritos, sua história, suas crenças. Alguém que é de lá. Então foi justamente.
E por Zaqueu ser um judeu, conhecer toda a história do povo, a própria religião, os dias que poderia ser cobrado imposto ou não, então os ritos, as festas. Então, por ele conhecer bem o povo e sua cultura, ele foi escolhido. E por causa disso o povo diz assim, olha, ele é um traidor da pátria. Ele traiu o seu povo, ele tira dinheiro do seu próprio povo para dar para estrangeiro. Isso é o entendimento do povo daqueles dias. E Zaqueu, por causa disso, ele era o quê? Ele era rejeitado, ele era mal visto pelas pessoas, e Zaqueu era aquele sujeito que não tinha a liberdade de assistir um culto no templo, em uma sinagoga judia, porque eles expulsavam ele, porque ele era um cobrador de imposto. Então Jesus, ele demonstra a sua graça para Zaqueu, para com Zaqueu, dizendo, parando debaixo daquele sicômoro, diz, hoje me convém entrar em tua casa. Zaqueu era poucas pessoas na região ali da Palestina, em Jerusalém, que recebia convite para alguém entrar na sua própria casa, porque as pessoas queriam distância de Zaqueu. E Jesus convida o próprio Zaqueu para entrar na casa dele. Hoje me convém entrar na tua casa. E é tão lindo que Jesus, ele fala da palavra de Deus, e Zaqueu, ouvindo atentamente a palavra de Deus, e com certeza com uma sede de Deus no seu coração, porque a Bíblia diz que ele queria conhecer Jesus. Zaqueu tinha um desejo no coração de saber quem era o mestre. E o mestre foi ao encontro daquele coração que desejava conhecer ele. Isso é lindo, quando o seu coração anseia por Deus, o próprio Deus, ele vai ao seu encontro. Hoje me convém entrar na tua casa. Zaqueu, ouvindo a palavra de Deus, tocou no seu coração e ele disse que ele ia devolver. Se porventura eu defraudei alguém, eu vou devolver, restituir 4 vezes mais, que era assim que a lei mandava. Jesus olha para Zaqueu e Jesus se maravilha com aquela atitude. Porque Jesus diz, hoje vejo salvação nesta casa. Olha a graça de Deus se manifestando na vida de Zaqueu. Jesus olha para aquela atitude e se maravilha. Hoje vejo salvação nesta casa. Porque este homem é descendente de Abraão. Jesus disse, ele é filho de Abraão. Jesus está declarando que Zaqueu tinha uma promessa de Deus sobre a vida de Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus declara isso porque Zaqueu, sendo ele um publicano, cobrador de impostos, rejeitado pelos religiosos naqueles dias, e Jesus agora está estendendo a mão para Zaqueu, perdoando os seus pecados. E com certeza Zaqueu, naquele momento, ele se alegra porque ele teve uma vida de rejeição pela profissão, pelo que fazia. Claro que muitas pessoas falam acerca de Zaqueu, que os publicanos, ao serem cobradores de imposto, eles enricavam muito rápido. Claro que eles tributavam as pessoas a mais daquilo que era devido. Era daí que vinha as suas riquezas. Porque os romanos, eles queriam o imposto. O que eles cobrassem a mais era problema deles. Eles só queriam aquela parte que era lhes de direito. Então, e os cobradores de impostos cobravam a mais e naquilo eles se enriqueciam. Mas um coração desejoso de Deus, quando ele se encontra com Cristo, eu vejo que Zaqueu, no princípio, o seu olhar, a sua ambição pelo ouro, pela prata, por bens, mas quando ele sentiu uma necessidade de Deus e quis mudar de vida, o ouro, ele começa a perder o brilho. As coisas materiais, elas perdem o seu valor, a sua importância. Eu me arrisco em dizer, tem tantas pessoas que ricas, riquíssimas, mas
elas trocariam toda a sua riqueza por um pouco de paz, por ter paz na sua vida. Porque não há nada, não há dinheiro no mundo que possa preencher o vazio da alma de um homem. Não há dinheiro no mundo que compre paz, gozo na alma. E aí é que as pessoas confundem as riquezas espirituais com as riquezas materiais. Porque o dinheiro do mundo não consegue promover paz interior no homem. Mas o homem que tem paz interior, ele consegue viver sem as riquezas desse mundo. Porque ele depende unicamente de um Deus que cuida dele para ele viver nesse mundo. Com paz, alegria e gozo na sua alma. Ele não precisa passar por cima de ninguém, enganar ninguém e nem tomar nada de ninguém para ser feliz, para ter paz e gozo na alma. Zaqueu, ele provou isso no seu coração. Era rico, mas não tinha paz. Então, no momento que ele se encontra com Jesus, que Jesus estende a sua mão para Zaqueu, perdoa os seus pecados. Jesus, ele promove uma paz na alma de Zaqueu. Que a primeira coisa que ele fez foi se desprender daquilo que prendia ele de se aproximar de Deus. Senhor, hoje eu decidi dar metade do que eu tenho aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu não estou dizendo que para você ter paz na alma, você tem que dar metade do que tem para alguém. Não, você não precisa fazer isso. Você tem que tirar o seu coração das riquezas e colocar o seu coração em Deus. Porque Abraão era rico e tinha paz com Deus. Jó era rico e tinha paz com Deus. Então a Bíblia fala de muitos homens no Novo Testamento. Gaio era um homem rico, recebia os missionários, cuidava dos doentes e tinha paz com Deus. Não estou dizendo que tem rico que não tem paz. Tem muitos homens ricos, mas o seu Deus não é o dinheiro. Ele tem paz com Deus. Eu estou falando daqueles que fazem do seu dinheiro o seu Deus e continua vazio de Deus. Zaqueu, ele provou no seu coração o que é graça de Deus, o que é amor de Deus, o que é benevolência de Deus, o que é ser abraçado por um Deus que vai ao encontro daqueles que estão à procura dele. É por isso que Paulo, ele traz essa redundância, ele usa esse elemento graça, para que nós venhamos ter a compreensão de uma palavra tão pequena que tem um efeito tão grande na vida daqueles que buscam, que credibiliza. Graça, um favor imerecido, é um presente de Deus. Promove alegria, ela promove paz, ela traz um refrigério para a tua alma. Graça, ela promove perdão, renovação, regeneração. Você você passa por esse processo de metamorfose, de transformação. E a graça de Deus, ela te transporta. Paulo, ele trata muito bem essas palavras. Ele diz: outrora nós vivíamos, estávamos vós mortos nos vossos delitos e pecados. Cristo vos perdoou, Cristo vos vivificou, vos dando vida. Porque quem estava no pecado, ou quem está no pecado, está morto espiritualmente. Quando a graça de Deus, quando você entra debaixo desse chuveiro chamado graça, você é lavado, você é regenerado, recuperado, reformado, transformado.
É por isso que Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele diz que nós somos novas criaturas. Segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Pois se assim quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele escrevendo aos Colossenses, ele diz que nós vivíamos no reino das trevas, nós habitávamos. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo, ele é o principal responsável por esse resgate, trazer o homem de volta, perdoar os pecados e te dar nova oportunidade de um recomeço, não de fracasso, mas agora de vitória, com muita luta, mas também com muita graça. Você renunciar dia após dia o seu velho homem e permitir que ressurja um novo homem. É uma nova vida, é uma nova mentalidade. Cristo está disposto a nos dar esse abraço de perdão. Se você crê, aonde você estiver, é só fechar os seus olhos e dizer: eu aceito Cristo no meu coração como o único e suficiente Salvador da minha vida. E a minha vida, a partir de hoje, ela estará entregue na mão do Senhor, para me viver, para me servir e obedecer à vontade desse Deus que me amou e me ama, e perdoou os meus pecados e me deu essa liberdade para hoje segui-lo com o coração cheio de graça e de gozo. Queridos, que Deus abençoe você, te dê muita graça, entendimento. Como forma de gratidão, comente, compartilhe esses vídeos, nos segue no Instagram, no YouTube. No Instagram, Ministério Luz do Mundo 2023. No YouTube, Ministério Luz do Mundo. E na página também no Facebook, Ministério Luz do Mundo. E tem um grupo Luz do Mundo também no Facebook. Em qualquer um desses canais que você esteja nos assistindo, compartilhe, comente. E que Deus abençoe você de forma maravilhosa e poderosa. Porque o propósito de Deus é de sempre nos trazer uma perspectiva diferente, uma realidade diferente, que nós refletimos acerca da nossa própria vida. E nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde a nossa esperança realmente é Cristo. A nossa maior segurança é Cristo. Que Deus te abençoe e te guarda, em nome do Senhor Jesus.